Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre autovalores, autovetores e decomposição de matrizes, para poder falar de convergência para a estacionariedade de cadeias de Markov. Vamos falar de tempo de mistura, vão espectral ou spectral gap e depois tempo de mistura em passeios aleatórios. Então vamos começar recapitulando esse importante conceito de estacionalidade, né? Seja P uma matriz de transição de estados de uma cadeia de Markov, π então é dito uma distribuição estacionária se π vezes P é igual a π, onde π aqui, né, é um vetor de probabilidade, então toda componente de π tem que ser maior ou igual a zero e a soma dos elementos de π tem que ser igual a 1. E, além disso, a gente viu que, dado π0, a distribuição inicial, a gente consegue computar π de t, a distribuição depois de t passos, por essa recursão, porque π de t é igual a π de t menos 1 vezes p. Se eu desenrolar a recursão, eu vou ter que π de t vai ser igual a π0 vezes p elevado a t. Muito bom. E a gente viu também, na aula passada, que para qualquer cadeia de Markov aperiódica e irredutível, a gente tem esse importante resultado, que é que o limite da distância de variação total entre π de t, a distribuição depois de t passos, e π, a distribuição estacionária, é igual a zero quando t vai ao infinito. E essa convergência para π, ela é única no sentido de que só tem um π que satisfaz esse limite e independe de π0, de como você começou a sua cadeia de Markov. Mas a pergunta que a gente vai querer responder hoje é a velocidade, a taxa de convergência. O quão rápido o meu π de t está convergindo para π. Então, para poder entender isso, a gente tem que recapitular a distância de variação total entre dois vetores de probabilidade, porque, na verdade, o que está convergindo para zero é essa distância. Então, a distância de variação total entre dois vetores, né, é basicamente o módulo da diferença elemento a elemento dos dois vetores, soma e divide por 2. Isso vai me dar um número sempre entre 0 e 1. Então, a pergunta é como é que essa distância vai a zero com t? Que o limite garante para a gente que vai ser zero quando t é infinito, mas como é que é essa convergência? Será que ela é muito rápida, seguindo uma lei exponencial, por exemplo, e elevado a uma constante vezes t? Será que é mais lenta, seguindo uma lei de potência, t elevado a menos b aqui, onde b é uma constante? Ou será que é muito lento? Por exemplo, log de t elevado a menos c, que vai a zero bem devagar. Então é importante entender como que essa distância de variação total está indo a zero, porque é ela que vai caracterizar a convergência para a distribuição estacionária da nossa cadeia de Markov. E outra pergunta é, será que isso depende de π0? De como que eu começo? Será que depende da matriz P, da matriz de transição de probabilidade da cadeia de Markov? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que resgatar um pouco aqui dos nossos conceitos de álgebra linear. Então, vamos falar sobre autovalores e autovetores na nossa matriz P de probabilidade. Então, V, um vetor, é chamado de autovetor associado a um autovalor lambda, se P vezes V é igual a lambda vezes V. Ou seja, né, se eu pego esse vetor especial e multiplico ele pela matriz P, eu tenho o mesmo vetor escalado por uma constante lambda, que é o autovalor correspondente. Uma matriz P ela vai possuir até n autovetores linearmente independentes, porque essa minha matriz P é uma matriz quadrada, né, de n por n, e cada autovetor desse vai estar associado a um autovalor. Agora, U é chamado de autovetor à esquerda se U vezes P é igual a lambda U. Então, a gente, em geral, vê autovetores, né, como sendo um vetor multiplicado à direita, mas o mesmo conceito existe se você pegar o vetor e multiplicar ele à esquerda da sua matriz. Então, U vezes P vai ser igual a lambda vezes U. Então, U é chamado de autovetor à esquerda de P. Agora, se U é autovetor à esquerda, então existe um autovetor V, um autovetor normal, né, tal que a seguinte relação é válida. P' vezes V é igual a lambda vezes U, onde P' aqui
é a transposta da matriz P. Então, isso é para dizer que os autovalores, quando eu considero autovetores à esquerda, ou normais, são os mesmos, e a relação entre os autovetores, à esquerda ou os normais, são obtidas através da matriz transposta, no caso, P' aqui. Muito bom. Então, vamos voltar agora para olhar para a nossa distribuição estacionária, né, que a gente tem essa relação, π vezes P é igual a π. E agora, se você olhar isso com olhos de autovetores e autovalores, o que você vai ver é que π aqui é um autovetor à esquerda de P associado ao autovalor lambda igual a 1. Então, π vezes P é igual a 1 vezes π. É claro que a gente precisa ainda que a soma dos elementos de π seja igual a 1, porque eu estou tratando de um vetor de probabilidade. Mas isso não é um problema, porque eu posso reescalar esse autovetor, normalizando ele, para garantir que ele vai ter soma 1. Muito bom. Então a gente tem um teorema que diz para a gente que esse P é uma matriz estocástica, então o módulo dos autovalores vai ser sempre menor ou igual a 1 para todo autovalor. E apenas um autovalor vai ter valor igual a 1. Matriz estocástica nada mais é do que uma matriz de transição de probabilidade, que é a nossa matriz que define a cadeia de Markov. Então a notícia é muito boa, porque numa cadeia de Markov a gente tem esse teorema, que todos os autovalores em módulo são menores ou iguais a 1, e apenas um autovalor vai ser igual a 1. Muito bom. Com isso a gente pode falar de decomposição da minha matriz em autovetores e autovalores. Uma matriz P pode ser escrita, né, através dos seus autovetores e autovalores da seguinte maneira. P é igual a QL Q-1, onde Q aqui é a matriz com os autovetores de P colocado nas colunas. L é uma matriz diagonal e LII, a diagonal, é o autovalor associado ao iésimo autovetor que você colocou na iésima coluna de Q. E Q-1 é a inversa da matriz Q. Bom, vamos ver um exemplo para deixar isso mais claro, né? Então tem aqui a minha matriz P de transição de probabilidade. Eu posso calcular os autovalores dela e eu vou encontrar os autovalores vão ser 1, 0.3 e menos 0.4 e todos eles são menores ou iguais a 1 em módulo. Os autovetores associados a esses autovalores é 1, 1, 1, 2 menos 5 e 2 e menos 43, 3 e 55, está aí na tela. Então agora a gente pode fazer a decomposição dessa matriz em três matrizes, né? Q, L e Q-1. Então Q, ela tem os autovetores da minha matriz P em cada uma das colunas. Então a primeira coluna é o primeiro autovetor, a segunda coluna é o segundo autovetor e por aí vai. A matriz L é uma matriz diagonal e na diagonal eu tenho o autovalor correspondente ao autovetor na coluna da matriz Q. E por último, a minha Q-1 é a inversa da matriz Q, okay, que eu computei aqui diretamente. Uma coisa interessante é que essa matriz Q-1, ela também revela para a gente os autovetores à esquerda de P. E aqui eles vão aparecer nas linhas dessa matriz. E, em particular, eles vão estar associados aos autovalores da matriz diagonal L. Então, a primeira linha da matriz Q-1 tem o autovetor à esquerda da matriz P associada ao primeiro autovalor, no caso, lambda igual a 1. Ok? Então, com isso, a gente também consegue recuperar os autovetores à esquerda de P. Legal. Agora, vamos falar da distribuição no tempo t, o meu π de t. Então, a gente sabe que π de t é igual a π0 vezes p elevado a t, e agora eu posso escrever isso pelos olhos da minha decomposição da matriz P. A gente sabe que P é QL Q-1, então P elevado a t é QL Q-1, justamente t vezes. Então, se eu desenrolar isso, eu vou ter Q-1 vezes Q, vezes L, Q-1 vezes Q, vezes L. Então, Q-1 vezes Q, a inversa vezes a matriz, me dá a matriz identidade, que é o meu I maiúsculo aqui,
Então eu vou ter Q, Li, 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 um monte de vezes, na verdade T vezes, até Lq-1. Então isso vai me dar Q vezes L elevado a T, Q-1. Então repare que agora eu tenho L elevado a T, mas agora a minha exponenciação ficou muito fácil, porque L aqui é uma matriz diagonal. Então a exponenciação de uma matriz diagonal basicamente é elevar cada elemento da matriz à mesma potência. Então, cada elemento da matriz L vai estar elevado à potência T. Então, eu consegui escrever P de T de uma maneira muito simples. Okay? Então, a gente vai ter que P de T vai ser π0, Q, L elevado a T vezes Q menos 1. Tá? Então, a pergunta é para onde vai agora essa minha matriz, né, L elevado a T, porque é a única dependência que eu tenho em T aqui. Bom, repara que essa matriz é diagonal, um dos autovalores vai ser igual a 1, então ele não vai mudar com t, né? 1 elevado a t continua sendo 1, e todos os outros autovalores vão para zero, porque em módulo são todos estritamente menores do que 1. Okay? Então todo mundo vai para zero. Vamos ver um exemplo disso, voltando aqui à minha cadeia de Markov O9. Então está aqui a minha cadeia, a gente já viu que a distribuição estacionária dela é 8, 11, 3, 11. Eu posso calcular os autovalores dessa matriz P. Se eu fizer isso, eu vou encontrar 1 e 1 sobre 12. Posso calcular os autovetores à esquerda de P, 8 terços e 1 menos 1. Tá? Então, esse V1 é o autovetor à esquerda de P, associada ao autovalor 1, e com ele, na verdade, eu recupero, né, a minha distribuição estacionária, basicamente normalizando pela soma. Então, 8 terços dividido pela soma dos dois valores, 1 dividido pela soma vai me dar 8, 11, 3, 11, que é a distribuição estacionária. Muito bom. Além disso, vamos supor um π0 qualquer. Vamos supor que eu vou começar essa cadeia de Markov no estado ON. A gente pode escrever esse π0, esse vetor, que é o vetor 1, 0, como π mais 3 onzeavos de V2, ok? Em notação vetorial aqui. π é um vetor, V2 é um vetor. Então, por causa disso, eu posso escrever π de t, que é π0p elevado a t, da seguinte maneira, né? Eu posso expandir o meu p elevado a t, utilizando π0, como a gente escreveu em cima, distribuindo p de t, π vezes p elevado a t vai ser π, ok? E isso vai me dar a decomposição espectral que a gente montou, né? Vai ficar com 311 vezes 1 sobre 12 elevado a t. Repara que 1 sobre 12 é o meu outro alto valor. E o segundo componente desse meu vetor π de t é 311 menos 311, 1 sobre 12 elevado a t. Então, repara que eu tenho dois valores desse meu vetor π de t, que vão ir para zero conforme t vai aumentando. Na verdade, eles não vão para zero, né? Eu tenho um valor mais alguma coisa e o valor menos alguma coisa, e o que está indo para zero é esse mais alguma coisa e esse menos alguma coisa. Vai ficar claro agora quando a gente fizer a distância de variação total. Então, π de t, né, são esses dois números que a gente calculou no slide anterior, e agora eu posso fazer a distância de variação total entre π de t e π. Então, aplicando a definição, agora sim eu vou ter um número, okay, que vai ser 3 sobre 11 vezes 1 sobre 12 elevado a t, que é da ordem de 12 elevado a menos t. Então, agora fica claro, né, que a gente está indo para zero exponencialmente rápido, né? Uma base aqui da minha exponencial é 1 sobre 12. E esse resultado vale para qualquer cadeia de Markov que a gente vai encontrar, que ela vai convergir exponencialmente rápido em t, e as constantes, né, a base da exponencial e a constante multiplicativa que apareceu ali, elas dependem da matriz P, né, da cadeia de Markov, e também de π0, de como você iniciou a cadeia. Então está aqui o teorema que vai garantir essa convergência para a gente. Considere uma cadeia de Markov aperiódica irredutível, com matriz de probabilidade P, distribuição estacionária π. Então a gente consegue dizer que existem constantes alfa, onde alfa é um número entre 0 e 1, e C, um número maior que 0, tal que o máximo para qualquer π0 que você possa escolher, da distância de variação total entre π de t e π,
é menor ou igual que C vezes alfa elevado a T. Okay? Então, a distribuição transiente, né, o meu π de T, a distribuição depois de T passos, converge exponencialmente rápido em T para a distribuição estacionária π, independentemente de P, que é a matriz que define a cadeia de Markov, e de π0. É claro que P e π0 influenciam as constantes, ok? Mas a convergência exponencial está garantida por esse teorema. Agora vamos perguntar quantos passos eu preciso dar para determinar a convergência. O teorema diz então, né, que eu estou convergindo exponencialmente rápido, mas quantos passos eu gostaria de dar para ver essa convergência? Então uma ideia aqui é o mesmo truque que a gente já viu lá atrás com a lei dos grandes números, com Chebyshev, é definir um erro, um epsilon, e usar esse erro como sendo a distância até o equilíbrio que você quer garantir. Então eu calculo T, quantos passos eu preciso dar, tal que a distância de variação total entre π de T e π seja menor ou igual a epsilon. Okay? Então quantos passos eu tenho que ter para eu estar epsilon próximo da distribuição estacionária. Então vamos fazer uma conta aqui, vamos pegar o meu exemplo anterior, eu tinha uma fórmula fechada, né, para a distância de variação total, que está aí no quadro, e eu igualo isso a epsilon e resolvo para T. Tá? Então T é igual a essa expressão que está à direita, que nada mais é do que a expressão à esquerda resolvida aí para T. Agora imagina que você quer um erro, né, de 10 a menos 6, tá? Então eu vou definir esse epsilon, se você substituir na equação, você vai ter que T é igual a 5. Então nessa minha cadeia de Markov, de dois estados, né, bem simples, depois de 5 passos, naquela cadeia de Markov e para essa condição inicial, eu vou estar epsilon perto da distribuição estacionária, apenas depois de 5 passos. Ok? Então, você está vendo que poucas transições são necessárias para chegar próximo do equilíbrio e não é difícil mostrar, né, que T tem uma relação de log de 1 sobre epsilon com epsilon. Né? Então, T, número de passos que eu tenho que dar, vai ser da ordem de log de 1 sobre epsilon. É claro que as constantes nesse meu θ dependem de P e dependem de π0. Muito bom. Agora vamos introduzir uma noção que é o tempo de mistura, que é mais ou menos a formalização dessa ideia de quanto tempo que eu preciso para chegar próximo da distribuição estacionária. Então, tal epsilon vai ser o tempo de mistura por uma constante epsilon maior que zero, e ela é definida como sendo o primeiro valor de T, né, tal que a distância de variação total entre π de T e π seja menor ou igual a epsilon. A diferença agora aqui é que eu estou fazendo isso para qualquer condição inicial. Então, tem esse máximo aí em π0, isso está considerando todos os possíveis π0s e pegando o maior valor de T, ou seja, eu pego o pior π0, né, possível para a convergência. Então, o tempo de mistura é algo que não vai depender de π0, ok? Por quê? Porque a gente vai pegar o tempo que garante que eu estou epsilon próximo de π para qualquer π0, qualquer distribuição inicial, ok? Muito bom. Então, isso é o que está escrito, o menor valor de T, para que a distribuição π de T esteja a uma distância menor ou igual que epsilon da estacionária. E aí um teorema muito legal diz para a gente que a cadeia de Markov é periódica e irredutível, a gente tem que tal de epsilon é menor ou igual que tal de 1/4 vezes log de 1 sobre epsilon. Então o tempo de mistura é menor ou igual que o tempo de mistura para quando epsilon é 1/4 vezes um fator de log 1 sobre epsilon. Isso quer dizer que depois de estar perto o suficiente de π, chegar mais perto é relativamente fácil, né? É um fator de log de 1 sobre epsilon. Então, depois que eu dei um número de passos de maneira que o erro esteja a 1/4 de π, melhorar isso para diminuir o erro é um fator de log de 1 sobre epsilon. Então, é um resultado bem legal. Okay? Então, o tempo de mistura ele vai depender fracamente em epsilon, né? É muito mais importante chegar à distância 1/4, porque depois o fator de epsilon vai influenciar menos o tempo de mistura. Tá? Em particular, a gente vai tomar epsilon como sendo uma constante em muitos casos aqui.
Bom, vamos falar de uma outra noção, que é uma noção de vão espectral, ou spectral gap, em inglês, porque a convergência para a distribuição estacionária de π de t vai depender dos autovalores, né, da matriz P. Em particular, o segundo maior autovalor em módulo vai dominar a convergência. A gente tem um autovalor que é 1, okay? E a gente tem os outros autovalores, e o segundo maior em módulo vai dominar a convergência. Então, o vão espectral é a distância entre os dois maiores autovalores em módulo da minha matriz P. Lembrando que o maior sempre é igual a 1. Então, a definição de vão espectral, o meu delta, é 1 menos o máximo entre os outros autovalores, olhando para o módulo deles. Tá? K aqui é o késimo autovalor de P, lembrando que o primeiro autovalor é sempre igual a 1. Muito bom. Tá? Então, quanto maior for delta, mais rápido vai ser a convergência, né? Porque a base da exponencial que domina a convergência é dado pelo módulo de lambda 2, né? O segundo maior autovalor. Okay? E todas as outras componentes, todos os outros autovalores, eles vão a zero mais rapidamente do que esse, porque eles têm um valor em módulo menor. Então, garantir que o segundo autovalor, conhecer o segundo autovalor, determina, né, a convergência de π de t. Vamos ver um exemplo que a gente viu na aula passada, no processo de nascimento e morte, com uma fila de capacidade K. Eu tenho um P, é a probabilidade de chegada, Q é a probabilidade de saída de alguém dessa fila, e R, 1 menos P menos Q, é a probabilidade de não chegar e nem sair ninguém. Então está aqui a minha cadeia de Markov, por caso de K igual a 4. Então eu tenho 5 estados, fila vazia, e a fila com 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Tá? Então isso dá uma matriz tridiagonal, que está ilustrado aí. E aí no caso, quando P é igual a 0,3 e Q é igual a 0,4, isso vai me dar, eu posso resolver os autovalores dessa matriz, e o segundo maior autovalor vai ser 0,86. Então, o vão espectral, nesse exemplo, é 0,14. Reparem que eu posso mudar os parâmetros, botar P igual a 0,1 e Q igual a 0,8. Então, agora é muito mais provável, né, que alguém saia dessa minha fila. E aí isso vai me dar lambda 2, o segundo maior autovalor dessa matriz, 0,56. E o vão espectral, que é 1 menos isso, 0,44. Então, repara aqui que o vão espectral, o spectral gap, depende dos parâmetros, né, desse meu processo, dessa minha fila. E, em particular, intuitivamente aqui, né, quanto mais simétrica for a fila, ou seja, quanto mais P e Q forem parecidos, menor vai ser o vão espectral, e aí, por causa disso, mais lento será a convergência. Tá? Então, esse é o resultado que a gente consegue observar empiricamente aqui. Muito bom. Agora vamos relacionar essas duas quantidades, o tempo de mistura e o vão espectral, né? Delta e tau epsilon. E aí tem um resultado muito legal que diz o seguinte: considere uma cadeia de Markov irredutível aperiódica com spectral gap delta e PO, ou P0, né, como se fala em inglês, é o mínimo sobre π de I, onde π de I aqui é um elemento da minha distribuição estacionária. Então, pega a distribuição estacionária e pega o elemento de menor valor. Isso é o π bolinha aí, P0. E aí a relação é a seguinte: a gente tem que o tempo de mistura vai ser limitado inferiormente e superiormente por esses dois valores. Então, repara aqui, conhecendo delta e especificando epsilon, eu consigo um limitante inferior para o tempo de mistura e um limitante superior para o tempo de mistura. Um limitante superior é muito útil, né? Porque a gente sabe que se eu chegar nesse valor, limitante superior, com certeza eu estou epsilon perto da distribuição estacionária. Então, repara aqui as dependências, né, nessa relação aqui. Quanto maior for o vão espectral, menor vai ser o tempo de mistura, como a gente estava vendo naquele exemplo anterior. E quanto maior for P0, menor vai ser o tempo de mistura também. Okay? Então, a gente pode usar esse limitante superior
mas na prática isso não vai ser fácil. Por quê? Porque a gente precisa conhecer esse pinote, que a gente não sabe a princípio, e precisa também conhecer o vão espectral, que também não é tão trivial de obter. Mas vamos ver um exemplo onde essas coisas são possíveis. Vamos pegar o nosso processo de nascimento e morte, a minha fila de capacidade K, e aí supondo que P é menor do que Q, a gente pode calcular π de K, que é o estado, né, de fila cheia, e esse estado vai ser o menos provável. E a gente viu isso na aula passada, né, a distribuição estacionária de cada estado dessa cadeia de Markov. Quando P é menor do que Q, π de K é o estado de menor probabilidade. Então, vamos parametrizar esse modelo com P igual a 0,3 e Q igual a 0,4, isso me dá lambda 2 0,86. Com isso eu consigo computar o vão espectral, 0,14. π de K é 0,015, então o meu π0, o π bolinha, vai ser igual a 0,015. Agora com isso eu posso escolher um erro, por exemplo 10 a menos 6, e utilizar as equações no slide anterior para obter um limitante inferior e um limitante superior para o tempo de mistura. Então, o tempo de mistura, para estar epsilon perto da distribuição estacionária aqui, independente de π0, independente de como você começou, vai estar entre 81 e 129. Okay? Em particular, com t igual a 129, a gente tem certeza de estar epsilon perto de π para qualquer distribuição inicial. Então, nesse exemplo, a gente consegue utilizar bem esses resultados. Muito bom. Eu quero falar um pouquinho agora sobre tempo de mistura em N, porque os resultados anteriores eram todos por uma cadeia de Markov de tamanho fixo. O número de estados da cadeia de Markov não estava variando. Mas em muitos problemas, a gente tem cadeia de Markov que crescem com o tamanho do problema. Então, seja N, o número de estados da cadeia de Markov, uma função de K, onde K aqui é um parâmetro do modelo. Vamos dar um exemplo, N igual a 2 elevado a K, então aqui um crescimento exponencial, né, entre o valor do parâmetro e o número de estados da cadeia. E um exemplo aqui é a coloração de K objeto com duas cores. Imagina que meu espaço de estado todas as possíveis maneiras de colorir K objetos com uma de duas cores possíveis. Aí isso vai dar 2 elevado a K. Um outro exemplo é N igual a K fatorial, né? Uma dependência fatorial aí entre o valor do parâmetro e o número de estados da cadeia de Markov. E um exemplo aqui é se os estados da cadeia de Markov são permutações de K cartas. Tá? Então, se eu tiver K cartas e considerar todas as maneiras de permutar elas, eu vou ter um número de estados que é K fatorial. E a pergunta é como é que o tempo de mistura tal depende de N e de K, né? E, em particular, vou tomar aqui epsilon como sendo um valor fixo e tentar entender a convergência, né, o tempo de mistura em função de N, do número de estados da minha cadeia de Markov. Bom, a gente vai fazer isso num contexto específico de passeios aleatórios e olhar para o tempo de mistura de passeios aleatórios em diferentes grafos. Então, considera um modelo de um grafo qualquer parametrizado por N, que é o número de vértices que o grafo tem. Então, por exemplo, um grafo completo, um anel, um hipercubo com N vértices. Eu vou considerar um passeio aleatório preguiçoso, e é chamado de lazy random walk, porque esse passeio aleatório ele pode ficar no mesmo vértice com probabilidade meio. E caso contrário, com probabilidade meio, ele escolhe um vizinho uniformemente para transicionar. Tá? Isso vai implicar uma cadeia de Markov aperiódica e irredutível, porque eu estou assumindo que meu grafo é conexo e eu estou colocando um self-loop em todos os estados da minha cadeia de Markov. Bom, então a pergunta agora é como é que o tempo de mistura depende da estrutura do grafo. Então, tal N agora é o tempo de mistura quando o meu grafo tem N vértices, por uma constante epsilon qualquer, por exemplo, 10 a menos 6, porque isso não é importante. Legal. Então, vamos começar olhando para o tempo de mistura em anel. Então, eu tenho um anel, que é um ciclo com N vértices, está em um exemplo de um anel com 10 vértices, e a gente tem esse seguinte resultado, que o tempo de mistura
por ficar epsilon próximo da distribuição estacionária, vai estar entre uma constante menor do que 1 e n ao quadrado e n ao quadrado. Então repara aqui que o tempo de mistura é quadrático, né, no tamanho do anel. E a intuição aqui é boa. Se você tiver um anel muito grande e você soltar um passeio aleatório, ele vai demorar muito tempo, né? Ele vai ficar andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, vai demorar muito tempo até conseguir chegar lá do outro lado do anel. Então, de maneira intuitiva, o tempo de mistura aqui deveria ser alto, e de fato é quadrático no número de vértices que você tem no seu anel. Vamos ver um outro exemplo, uma árvore binária completa com n vértices. Então, uma árvore binária completa, né, eu tenho uma árvore onde todo mundo tem 2 filhos, e ela é completa porque toda a altura dela, né, todo mundo tem a mesma, a sub-árvore em todo mundo tem a mesma altura. Ok, e aí eu tenho esse resultado, que o tempo de mistura aqui é menor ou igual que 16 vezes n. Tá? Então, n aqui é o tamanho da árvore, então o que a gente está vendo é que o tempo de mistura é linear no número de vértices que a árvore tem. Então, por exemplo, passeios aleatórios, né, por causa desses dois resultados, eles misturam muito mais rapidamente em árvores do que em anéis. Vamos olhar para outros tipos de grafo. Vamos pensar um grafo completo, né, com n vértices. Então, eu tenho essa uma ilustração aí. E aí eu posso ter, o grafo pode ter self-loops, ou não, né? E aí, se eu considerar self-loops, o tempo de mistura é 1, e também isso é verdade quando n é grande. Tá? Então, repare que o tempo de mistura aqui é constante, não depende de n. E a intuição é bem simples, né? Porque como o grafo é completo, depois de um passo, você pode estar em qualquer lugar desse grafo. Tá? Então, independente de onde você começa, né? Depois de um passo, eu estou em qualquer lugar, e em particular, eu estou em qualquer lugar com a mesma probabilidade. Tá? Isso vai me colocar muito próximo da distribuição estacionária, que é a distribuição uniforme aqui nesse caso. Ok? Agora vamos pensar num outro tipo de grafo, que é chamado de hipercubo, com d dimensões. Então, d aqui é um parâmetro desse meu modelo, e se eu te disser o número de dimensões, o número de vértices simplesmente é 2 elevado a d. Aqui tem a ilustração do hipercubo para uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões e 4 dimensões. Okay? As arestas do hipercubo são entre vértices, nesse meu exemplo aqui, que tem sempre, no máximo, 1 bit de diferença com o vértice atual. Então, esse é o nosso hipercubo, e aí um resultado muito legal diz para a gente que o tempo de mistura no hipercubo com n vértices é menor ou igual que c, uma constante, vezes a dimensão dele, vezes log de d. Então, repara que a dimensão dele, né, é d, e o número de vértices é 2 elevado a d, tá? Vezes log desse número de dimensões. Então, nesse caso, eu estou misturando relativamente rápido, né, logaritmicamente rápido com relação ao número de vértices que o hipercubo tem. Isso é chamado de fast mixing, porque o tempo, né, é um polylog, né, log vezes log do número vezes log do número de vértices, né, do tamanho do grafo aqui. Então, isso é o que a gente chama de mistura muito rápida. Então, em particular, essa ideia de fast mixing é tema atual de pesquisa na matemática e na computação, porque você quer encontrar, né, grafos, estruturas, onde isso acontece, onde você consegue misturar rapidamente com um número relativamente baixo de arestas. Né? O grafo completo, ele mistura muito rapidamente, depois de um passo você misturou, ok? Mas não tem muita graça, porque você tem n ao quadrado arestas. No hipercubo, você tem muito menos arestas, ok? Dá para você fazer a conta aí, e você mistura relativamente rápido, porque é log do número de vértices que o hipercubo tem. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau.